povo, fala meu terceirão, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Todo mundo aí se cuidando, todo mundo aí se isolando, muito álcool gel, muita lavação de mão, a mão chega a ficar ressecada nesses dias, né? Mas o importante então é a gente não parar, pesada, porque a gente sabe que o Enem está confirmado, a gente sabe aí que as universidades, mesmo que elas ponham novas datas, elas vão manter os vestibulares, então a gente não pode parar. O negócio agora é cuidar da saúde física, tentar cuidar o máximo possível da saúde mental e ir para frente, né? Porque a gente está junto, mesmo estando separados, beleza? Hoje a gente fala de Física D na aula 11, página 15. Então pega a tua apostila, pega teu material e vamos trabalhar nisso daí. Estudo analítico das lentes. Só para situar vocês, na aula 10 a gente falou sobre a parte de esquema, de como determinar as imagens através de raios notáveis, desenhar literalmente a imagem. Hoje a gente vai ver como determinar as imagens, só que através de cálculos, através de equações, beleza? Então, é um outro método, também muito utilizado. A Federal, por exemplo, a nossa Federal aqui gosta muito mais dessa parte da aula 11, das equações. Então, bora para frente, que a vida não para e se a gente parar, a gente fica para trás. Vamos nessa. Primeiro, a gente tem que falar das tais condições de Gauss, que sempre vai estar, né? As problemas, os exercícios que a gente vai fazer, todos eles estão dentro de condições de Gauss, que é a única maneira de formar imagens nítidas, imagens que a gente possa ver. Então, essas condições, elas já estão implícitas no problema. Se alguma questão perguntar para você sobre as condições de Gauss, então são essas daqui, ó. A lente, ela tem que ter uma pequena espessura, ela não pode ser muito grossa, tá? E os raios que vão formar esse cara, eles têm que ser aproximadamente próximos ao eixo principal. Então você não pode pegar um raio que está lá não sei aonde. Sempre vão ser os raios que a gente já usou, mas eles, por definição, eles estão próximos ao eixo principal para a gente poder fazer as nossas contas, para a gente poder montar a nossa imagem, beleza? Essas condições, como eu já te falei, elas são implícitas no problema. Elas já estão, elas já existem no problema. Mas se perguntarem para você quais são as condições de Gauss, tá aí, são essas duas. Se você quiser anotar, dá uma pausa, anota, depois vai para frente. Estudo analítico, vamos para frente. Então eu tenho alguns elementos que eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu tenho uma lente ali, como a gente comentou na aula passada, essa é uma lente de bordos finos, porque ela tem as duas pontinhas das flechinhas fininhas, né, para fora. Então é uma lente de bordos finos ou lente convergente, dependendo da situação. Eu vou ter dos dois lados o foco objeto de um lado, foco imagem do outro, e o centro de curvatura da lente, né, da face, o C, centro óptico de um lado, e centro de curvatura do outro. Esse C, ele pode ser chamado de ponto antiprincipal. Então fica esperto, porque quando ele fala para você, um objeto está no ponto antiprincipal, é aquele C, tá? O centro da lente é onde está o O. Então fica esperto com os nomes para não confundir, beleza? Então, esse centro, ele tem uma característica que é bem importante. Vamos colocar aqui um objeto. O objeto vai ter um tamanho que eu vou chamar de O. Então, o O vai ser o tamanho do objeto. E ele vai formar uma imagem de um tamanho que eu vou chamar de I. Eu não coloquei os raios notáveis para não ficar poluído o desenho, para você poder identificar o que me interessa agora. O que me interessa são as medidas. Os raios, a gente falou na aula passada, tá? Então, eu estou falando agora dos valores que eu vou precisar. Então, primeiro valor importante é esse cara aqui, ó, a distância do objeto até a lente, ou posição do objeto, que eu chamo simplesmente de P. P, posição do objeto, distância do objeto à lente. Depois, eu tenho a distância da imagem à lente, posição da imagem. Esse cara eu vou chamar de P'. P', distância da imagem até a lente, beleza? A distância do ponto antiprincipal, ou centro de curvatura da face, até a lente é o raio desse cara. Essa distância é a mesma para os dois lados, tá? Então, não vou colocar do outro lado o raio para não encher de esquema aqui a coisa. Mas é a distância do ponto antiprincipal até a lente, a gente chama de raio. E o foco é metade desse cara. A distância focal, ela é matematicamente sempre a metade do raio. Então, se ele fala para você que o raio da lente é 10, o foco é 5. Se o raio da lente é 20, o foco é 10. Isso é automático, tem que lembrar, tá? Sempre vai ser assim. Então, o foco, a distância focal, é a metade do raio. Do mesmo jeito lá que o raio ele é igual dos dois lados, o foco também vai ter o mesmo valor dos dois lados, tá? Para você não precisar ficar
se quebrando aí, decorando 1 milhão de coisas, beleza? Equações que eu vou usar. São duas conhecidas nossas que a gente já falou lá em espelhos esféricos. Então a primeira equação é essa, 1 sobre foco é 1 sobre posição do objeto, mais 1 sobre posição da imagem. Essa equaçãozinha, velha conhecida nossa, você lembra que é a chamada equação de Gauss. Para que você usa a equação de Gauss? Então vamos lá, vamos deixar mais facinho, anota na tua apostila. A equação de Gauss você vai usar para determinar posição. Posição ou distância do foco, posição ou distância do objeto, posição ou distância da imagem. Então, você vai usar... Nossa, eu deixo para gravar de madrugada para não ter barulho, agora passou uma moto aqui a milhão. Bom, é assim mesmo, gravação é desse jeito. Então, essa equação de Gauss, escreve lá na tua apostila. Você usa ela para determinar posição, distância, joia? A segunda equação, ela é chamada de equação do aumento ou equação da ampliação. Essa equação, você vai usar ela de algumas maneiras diferentes, tem que tomar cuidado. Como que eu faço ela? Ampliação ou aumento, A, é igual a tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, I sobre O, ou menos, esse menos é da fórmula, ele tem que estar lá, ele tem que aparecer. Se não tiver esse menos na conta, você já errou, então tem que pôr esse menos sempre, não pode esquecer. Posição da imagem, P', sobre a posição do objeto, sobre o P. Não existe nenhuma conta em matemática que você já tenha visto, que você já tenha feito, que você usa 2 sinais de igual. Então, você faz ou ampliação é igual a I sobre O, ou ampliação é igual a menos P' sobre P, ou I sobre O é igual a menos P' sobre P. São 3 maneiras diferentes de você usar a equação. As 3 podem ser usadas, mas nunca você vai poder usar os 2 sinais de igual ao mesmo tempo, tá bom? Então, muito cuidado com isso. É a mesma equação que a gente já viu lá em espelhos esféricos, as duas, né, na verdade, mas tem que tomar esses cuidados para a gente poder não fazer bobagem na hora de resolver os problemas. Então, são essas duas só que você vai usar. Ou é uma ou é outra. Não tem outro jeito, tá? São só essas duas. Tá ali, destaca na tua apostila, põe ali, né, no teu post-it e vamos para frente. Isso aqui é muito importante, que é análise de sinais. É isso que a galera erra, cara. Quando eu tenho, né, um aluno que vem me perguntar, Afonso, eu fiz o que você falou no problema, fiz a conta, deu errado. Por quê? Mano, 99% das vezes é porque perdeu alguma coisa nessa análise de sinais aí. Então, vamos ver com calma o que acontece. Primeira análise importante, o foco. Se a lente é convergente, o foco é positivo, foco real. Então, lente convergente, foco positivo. Lente divergente ou lente de bordos grossos, vai depender do problema, né, de como ele chama, tem foco negativo. Então, na hora que você está lendo o problema, você já fica ligado. Lente de bordos finos ou convergente, foco é mais. Lente de bordos grossos ou divergente, foco é menos. Tá? Isso daí você já tem que saber de cara. Às vezes, quando os caras estão de muito bom humor e eles bolam uma questão, eles te dão uma colherzinha de chá. Se a lente for divergente, eles até colocam assim, lente divergente, foco menos 30. Mas, cara, não é o normal. E ele não é obrigado a fazer isso. Isso é você que tem que saber. Então, dá uma destacada lá na tua apostila. Lente convergente, foco mais. Lente divergente, foco menos. Resolvemos o problema do foco. Vamos pro P' agora. P' é a posição da imagem. Aonde essa imagem está. A gente sabe que a imagem ela pode ser real ou pode ser virtual. Então, o que acontece? Usa o bom senso, usa a lógica. Uma imagem real que existe, que está lá, vai ter uma posição positiva, mas é verdade, está lá, você está vendo ela. É uma imagem real. Uma imagem virtual que vai precisar de prolongamento para ser construída. Então, você precisa forçar ela a ser construída, você precisa forçar ela a aparecer. Então, ela é virtual. Bom senso, se real é mais, virtual é menos. Também você vai... Nossa, outra moto passando. Hoje está movimentado o negócio. Você vai saber nessa imagem real ou virtual através do sinal do P'. Tá? Então fica esperto, real mais, virtual menos, sem problema, tranquilinho, usa bom senso. Preciso saber agora se ela é direita ou invertida. De novo, bom senso. Quem que me dá isso? O sinal do I, né, da equação lá da ampliação, ou o sinal da ampliação, depende de como você usou. De novo, bom senso. Imagem direita, para o mesmo lado que o objeto, apontando para a mesma direção, vai ser positivo. Positivo, imagem direita. Imagem de ponta cabeça, imagem invertida, o sinal do I vai ser negativo. Então, isso você também tem que analisar, fazendo as contas, você é que tem que concluir
isso daí, tá bom? Ah, Afonso, mas eu ainda tenho que saber se ela é maior ou menor. Bom, para isso, você olha o valor do I comparado com o valor do O, sem levar em conta o sinal. Então, por exemplo, se o objeto tem 2 centímetros, a imagem tem menos 4, quer dizer que a imagem é maior. 4 é maior do que 2, o módulo é maior. O sinal é só para dizer que ela está invertida, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, povo, vamos dar uma brincada, vamos dar uma treinada? Pega lá a tua apostila, página 18, exercício 12, e vamos ver como que fica esse negócio, como que a gente vai trabalhar aí com essas continhas. Achou? É esse exercício aqui, ó. Uma lente convergente de distância focal D é colocada entre um objeto e uma parede. Para que a imagem do objeto seja projetada na parede, com uma ampliação de 20 vezes, a distância entre a lente e a parede deve ser igual a... Cara, aqui é o seguinte, várias coisas que estão escondidinhas nesse problema que você tem que ficar muito ligado. Primeiro, que a distância focal ele chamou simplesmente de D. Então, no lugar da conta que apareceu o F, eu vou usar D. Segunda coisa, ele fala que a imagem tem que ser projetada. Gente, anote em algum lugar. A imagem para ser projetada, ela tem que ser real. Imagem real, ela tem pelinha positivo e o I tem que ser negativo, tá? O I ou A, né? O valor da imagem, o tamanho da imagem, ou no caso da conta de ampliação, vai ter que usar menos. Porque sempre que você vê esse termo, imagem projetada, ela tem que ser real e ela tem que ser invertida, ou seja, pelinha positivo e o I ou o A da conta de ampliação tem que ser negativo, tá? Então isso tem que ficar muito, muito claro para vocês. Não vai ser dado no problema, como não foi dado aqui, você que tem que saber. E a ampliação tem que ser de 20 vezes. Então você pode falar que a imagem é 20 vezes o objeto, então o I é igual a 20O, tá? E aí ele quer saber a distância entre a lente e a parede. Essa distância entre a lente e a parede também é importante a gente ficar de olho, porque é onde a imagem vai ser projetada, na parede. Então a distância da lente até a parede, na verdade, é a posição da imagem. Aonde você projeta o cara é sempre a posição da imagem. Então, várias coisas escondidinhas aí, tá? Vamos com calma para a gente não se perder. Resolução desse negócio, como eu falei para você, a imagem ela é projetada e invertida. Como ele me deu a ampliação, né, 20 vezes, eu vou usar ela na conta. Então a ampliação vai ser menos 20, no lugar do A eu coloco menos 20, por quê? Porque ela tem que ser invertida e 20 vezes maior. Então, menos 20, e eu estou usando só aquela parte do menos pelinha sobre P, beleza? Então, ampliação menos pelinha sobre P, menos 20, igual a menos pelinha sobre P. Você faz ali a matemática básica, né? Você corta o menos dos dois lados, passa o P multiplicando, você vai ficar com pelinha igual a 20 vezes P. Veja, você achou pelinha, não como você queria, né? Você não achou ele do jeitinho que você achava, né? Assim, ai que bonitinho, é só jogar na conta deu tanto. Não, ele achou uma proporção. A posição da imagem é 20 vezes a posição do objeto. Mas eu achei a posição da imagem, tá? Não do jeito que a gente queria, mas vamos para frente. Repare que eu já usei a equação de ampliação. Então, só me sobrou agora a equação de Gauss, que está aqui do lado. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Eu já coloquei no lugar do pelinha o 20P. Isso aqui é importante, por quê? Porque eu basicamente já tirei uma variável, o pelinha já saiu fora. Então, a minha conta vai ficar bem mais fácil. O foco ele chamou de D, então fica 1 sobre D, 1 sobre P, mais 1 sobre 20P, que é o pelinho. Agora não vai ter jeito, você tira o mínimo atrás do igual, fica 1 sobre D, não mexe na frente, tá? Não mexe na parte da direita, da esquerda da conta. Tirando o mínimo vai ser 20P, o mínimo entre P e 20P é 20P. Divide pelo de baixo, 20P por P dá 20, vezes 1, 20, está lá. 20P por 20P do segundo termo ali depois igual. 20P por 20P dá 1, vezes 1, 1. Então ficou 1 sobre D, que é igual a 20 mais 1 sobre 20P. Faz a continha, mas lembra uma coisa. O pelinha é 20P. Então, o que eu faço? Tá vendo aquele 20P que está insistindo em aparecer? Ele vai ser o nosso pelinha. Então, 20P é igual a 21, né, vezes a distância.
beleza? Então, 20p é igual a 21 vezes a distância. Lembra que o 21 saiu daquele 20 mais 1, e o d que estava dividindo, joguei para o outro lado multiplicando. Já multipliquei em cruz aqui, tá bom? Dá uma pausazinha, monta a equação aí na tua apostila, tenta enxergar a matemática básica. Como o P' vale 20p, então, olha na parte de cima, 20p não é 21d? Então, o que aconteceu? O meu P' é igual a 20p, que nada mais é do que 21 vezes d. Então, para eu ter as condições que ele falou para mim, a imagem, a parede, precisa estar a 21 vezes d, ou 21 vezes o foco, né, da lente. E é isso aí. A matemática básica, ela é meio complicadinha, porque você vai ter que tirar mínimo e substituir os caras. Mas não tem tanto segredo. Com um pouco de paciência e boa vontade, você resolve na boa, tá? Vamos dar uma olhadinha no 6 também, lá da página 17. Acha, beleza? Pegou? Achou? É esse aqui, ó. Lá da Unicamp. Um objeto é disposto em frente a uma lente convergente, pega a tua apostila, já grifa que é convergente, conforme a figura abaixo, que está aqui a figura. Os focos principais da lente são indicados com a letra F. Então, você está vendo os focos dos dois lados, ele nem falou qual que é o objeto e imagem, que não precisa, a gente sabe que a distância é igual. Pode-se afirmar que a imagem formada pela lente vai ser. Então, você tem as alternativas, e aqui é importante porque ele fez para você um monte de indicações, se ela é real, virtual, invertida, maior, menor e tal. Beleza? Maior, menor não, mas real e virtual, basicamente, direita e invertida é o que ele usa mais. Esse aqui, você pode resolver pelo cálculo, tá? Usando as contas, mas eu, como ele já deu esquema, eu prefiro resolver usando os raios notáveis, fazendo por esquemas. Então, vamos lá. Se você fizer os raios notáveis, quais são eles? Saindo do objeto, primeiro raio paralelo ao eixo principal, tá? Passa pelo foco, tá ali. O segundo passa pelo centro da lente e não desvia. Então, usando esses dois raios, aonde eles se encontram, eu consigo determinar a imagem, que eu fiz em azulzão, lá embaixo. Repara uma coisa, quem está formando essa imagem são os raios. Não fiz prolongamentos. Então, essa imagem vai ser real. Olha o tamanho dela. Ela tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, enquanto o objeto tem 2. Então, ela vai ser maior. E a posição dela está de ponta cabeça, ou seja, a posição dela está invertida. Então, eu tenho uma imagem que vai ser real. Se eu fizesse as contas, já que ele me deu as medidas de cada quadradinho, pelas contas eu teria que o meu P' tinha que dar positivo. Invertida quer dizer que o meu I tinha que dar negativo. E o valor do I tinha que dar o dobro do tamanho do objeto. Então, tinha que dar 4 quadradinhos, beleza? Pela conta, dá na mesma, tá? Mas eu quis fazer assim porque é muito mais rápido. Cara, quando ele te dá o esquema, é muito mais rápido você fazer pelos raios notáveis, fazer por esqueminha, a não ser que ele pedisse com uma precisão muito maior. Ah, a posição do objeto é exatamente tanto, e assim vai, a posição da imagem, perdão, tá? Então tá ali, ó, usando os raios que eu falei para você, vem paralelo e sai pelo foco, e o outro que passa pelo vértice ou pelo centro da lente, onde eles se cruzam, a gente tem a imagem que 4. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Foi mais uma aula. Até a próxima. A gente se fala. Beijo no coração de cada um. Continuem se isolando, continuem cuidando da saúde, para a hora que a gente voltar, a gente poder estar 100%. Beleza? Vida longa e próspera para todo mundo. E o nosso cumprimento de longe aqui, cumprimento do Spock. Valeu? Abraço para vocês. Beijo. Se cuidem.